Muito bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas presentes, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fishman, desembargador Gustavo de Effenteler, desembargador Thompson Flores e desembargador Amadeu Butelli. Minha saudação também ao doutor Fábio Venzon, ilustre procurador eleitoral. Saúdo os ilustres advogados que farão parte, integrarão esta sessão hoje em defesa de seus clientes, doutor Milton Cava, doutor Renzo Tomás, doutor Paulo César Esgarbosa, temos mais doutor Cláudio Cunha. A saudação também ao doutor Rogério Vargas, secretário da sessão e secretário da área judiciária, em nome de quem saúdo a todos os servidores do TRE, e uma saudação também à nossa assistência. Vamos iniciar, colegas, pelo primeiro processo da pauta, que é o 060260461, embargos de declaração, interposto por Jones Alexandre Martins, a relatoria do eminente desembargador Gerson Fishman, procedência de Porto Alegre, e há um pedido de interesse pelo doutor Milton Cava Correa. Se tratando de embargo de declaração, não há agora intervenção ministerial nesta fase. Eu passo, então, a palavra ao eminente relator, desembargador Gerson Fishman. Senhor presidente, em seu nome, saúdo a todos os integrantes da Corte. Uma saudação especial também ao doutor Rogério Vargas, que secretaria a sessão, e também ao doutor Fábio Venzon, representante do Ministério Público Eleitoral, e uma especial saudação aos advogados aqui presentes, no caso deste processo em pauta, o doutor Milton Cava, que pediu a preferência, em nome de quem saúdo os demais advogados. A questão, senhor presidente, aqui é bem singela, e eu apenas, em homenagem, como são embargos do Ministério Público e também ao interesse do doutor Milton, eu vou me permitir, de licença aos colegas, fazer um brevíssimo resumo. Na verdade, só para relembrar a Corte, embora o voto já tenha sido encaminhado antecipadamente, esses são os segundos declaratórios, porque originalmente o tribunal havia julgado uns declaratórios rejeitando-os, entendendo que não havia a omissão então apontada. Houve recurso especial do Ministério Público e, por decisão do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que o tribunal deveria examinar as observações pertinentes ao artigo 63 da resolução do TSE, especificando os elementos de convencimento para a aprovação das contas. E, efetivamente, houve o rejulgamento desses declaratórios, no âmbito do qual, e eu transcrevo no voto as passagens, o tribunal, então, a meu juízo, enfrentou devidamente aquelas questões, apontando que havia o CPF identificado, havia na documentação a prestação de serviço feita e os itens que o tribunal, naquele momento, entendeu suficientes para um julgamento de aprovação de contas naquela medida. E o Ministério Público agora aporta uns segundos declaratórios, reiterando, mas de modo mais específico, a questão de que o tribunal ainda estaria se mantendo omisso na especificação do local de prestação de serviço daquelas pessoas que foram contratadas e receberam com o CPF identificado. Inclusive, no caso, encontra razões, inclusive aos declaratórios de manifestação, que, como sempre, eu também li atentamente o doutor Milton, ele corretamente traz a questão de que, embora tenha CNPJ, a candidatura ela não emite nota fiscal, de modo que aqueles documentos aportados, o tribunal entendeu realmente suficientes. Então, eu estou trazendo o voto no sentido de que o fato de que não consta dos contratos o local específico da prestação, por que isso tem relevância? Porque os valores foram diferentes e justificado pela candidatura, e a má-fé, eu estou colocando, ela não se presume, no sentido de que, conforme o local, o valor era um ou outro, que era pagamento para panfletos, enfim, pessoas que faziam a campanha. Desse modo, eu encaminhei o voto, trazendo, de certa forma, até o esclarecimento pedido, mas não vendo motivo agora para acolher e dar caráter infringente, mantendo, então, a decisão dos declaratórios anteriores e do próprio acordo. É nesse sentido que eu proponho, então, senhor presidente, à Corte, o voto.
Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Não havendo, então, embargos declaratórios 060260461 de Porto Alegre, rejeitados à unanimidade. O próximo julgamento é o recurso eleitoral 060003447, procedência Lagoa Vermelha, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, recurso interposto pelos progressistas de Caseiros, e haverá sustentação oral por parte do Dr. Paulo César Esgarbosa, que se manifestará pelo recorrente. Eu consulto o Dr. Paulo César, se concorda com a dispensa do relatório, Dr. Paulo César? Sim, Excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo regimental. Bom, inicialmente, saúdo a Corte, em especial ao desembargador, na pessoa do desembargador Armínio, que é aluno seu e muito me estima a sua pessoa, assim como todos os demais integrantes da Corte, o doutor Gerson também, na qualidade de representante aí do 5º Constitucional, também faço uma especial saudação, então, a todos os magistrados. Ao representante do Ministério Público, também o procurador, quero fazer a minha saudação. Haja visto o trabalho muito aprimorado que é feito junto a essa Corte. A questão, Excelências, aqui é uma questão relativamente simples, trata-se de transferência de título eleitoral, e o Partido Progressista, quando nós começamos a fazer esse trabalho, no início de maio, na verdade, se trata de uma insurgência de mais de 400 títulos que foram transferidos para um município de 3.000 habitantes. Nós fizemos, essa é uma delas, 20 ações específicas, pontuais, objetivando atacar essas transferências, haja vista que foi também, em função da pandemia, houve indeferimento do juízo quanto à apresentação dos endereços de todos que haviam sido transferidos, foi atacado, então, as transferências que tinham ocorrido ao longo do mês de maio, que quando estava finalizando o processo de transferência. Neste caso em específico, o juízo indeferiu a produção de prova e sentenciou diretamente. Qual prova? A prova oral que havia sido postulado. Basicamente, o que a inicial ataca é que essa pessoa, a recorrida, ela, na verdade, mora em Tapejara, e assim como os outros tantos, foi feita a transferência indicando endereços de pessoas que são partidários da agremiação que estava na gestão à época e que se reelegeu, e, com base nisso, com essa declaração de endereço do morador lá, obteve essa transferência de título. A contestação apresentou como argumento que moravam junto na casa do verdadeiro titular da casa, que nunca se mudou da casa, e que depois de um tempo ali foram trabalhar num outro aviário e juntaram declarações de fotos que estariam trabalhando nesse outro lugar. A sentença considerou como argumento para aceitar o conceito amplo da justiça eleitoral, no que tange a terminologia domicílio eleitoral, a questão de um atestado de frequência escolar, o fato dessas fotos que esse casal estaria trabalhando no município lá num aviário, um talão de energia elétrica e o aviso do correio, e o Ministério Público, perante ao tribunal, agregou esses argumentos e somou ainda que também havia uma declaração do dono da casa dizendo que houve essa moradia do senhor Antônio. Eu faço esse relato porque
Porque tudo se trata da continuação de um embuste. Por que eu digo isso? Porque o conceito de domicílio eleitoral é amplo, e disso nós não olvidamos. O que está sendo atacado é como que foi arquitetado isso. Por quê? Porque os reais moradores da casa nunca se mudaram, só emprestaram para usar o talão de luz, então isso já desfaz essa prova. A questão do aviso do correio que a pessoa recebeu, Excelência, a pessoa deu endereço do interior. No interior não há correspondência, não há carteiro que faça essa entrega. O que aconteceu? Após todas essas ações, houve uma arquitetação para receber isso, porque as pessoas não moram lá, a recorrida. Some-se a isso a declaração de frequência que foi juntada, se o senhor observar, não diz quando esse enteado da requerida, quando ele começou a aula, em que período que ele ficou ali. Não foi atendido aqueles 3 meses, ou seja, só diz que ele frequenta 95%, não há uma frequência de periodicidade do período, ou seja, é uma declaração parcial. Então, para ser bem sintético, assim, esse ponto específico da prova, onde reside a insurgência do recorrente? É que não foi oportunizado a defesa. E essa foto lá no aviário, são todas pessoas envolvidas com o partido, são todos partidários, são todos cabo eleitoral. Nós temos um outro processo que em breve vai vir a julgamento, que tinha, na questão ali de 3 meses, tinha mais de 6 pessoas que deram aquele mesmo endereço. Ou seja, a cada 3 meses, nos últimos 1 ano, eles vêm trocando os endereços para colocar as pessoas para justificar que são moradores ali. E à medida que o processo avança, o que acontece? Aí adapta o argumento. Não é mais naquela casa, é na outra casa. Não, é por interesse, é por vínculos de trabalho. Ou seja, se adapta o argumento à necessidade da defesa e não à realidade dos fatos. Então, tanto pessoa que forneceu o nome, esse para a residência do senhor Antônio, como esse outro, onde que foi dito que houve para o local para o qual se mudaram, trata-se, na verdade, de pessoas que emprestaram o nome do início e depois só continuaram a refrendar aquela conduta anterior sem relação com os fatos. Frente a esse fato, como que pode o recorrente, o autor da ação, comprovar isso? É mediante a realização de uma instrução. Então, nesse sentido, a pretensão nossa é no sentido que seja anulado e que seja realizada a instrução coletiva de testemunhas e coleta de depoimento pessoal. Então, nesse sentido, é que apresento os pontos que entendo relevante, a questão da prova, que é o que distingue essencialmente. Não desconheço o entendimento da Corte com relação ao domicílio, mas a questão está essa, é como que está sendo usado essa compreensão jurídica da questão do domicílio eleitoral e como que ela foi acreditada. Não pode um município do tamanho de Caseiros, com 3.200 eleitores no último censo, ter 3.000 habitantes, 3.200, ter quase o mesmo número de eleitores. Isso houve uma arquitetação e é isso que a gente busca corrigir. Mais do que a busca criminal, é a violação ao exercício do direito do voto. Então, por essas razões, Excelência, requer o provimento do recurso. Obrigado pela atenção. Muito bem. Palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores, integrantes da Corte, doutor Rogério Vargas, Secretaria Seção, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação aos advogados aqui presentes, especial ao doutor Paulo César Garbosa, que se encontra na tribuna, uma saudação especial à nossa audiência. Este caso, como outros, nós já oferecemos parecer em vários processos. Esse parecer especificamente é do doutor Punes, mas tem vários outros que eu ofereci o parecer.
O Ministério Público, inicialmente, é importante referir, né? Inclusive, nos meus pareceres, eu tenho até uma introdução, assim, na parte jurídica, e, enfim, que, antes de entrar no caso concreto, eu sempre menciono a preocupação, porque este conceito de domicílio eleitoral elástico, né, que decorre da jurisprudência do TSE de longa data, há que se ter um cuidado para na análise dos casos concretos, nós evitarmos uma situação de transferências fraudulentas, cujo objetivo, e normalmente ocorrem de cidades maiores para cidades menores, eleitores que estão em cidades maiores em que o voto deles vale menos, para cidades menores em que o voto vale muito mais, né? No caso aqui, uma cidade com 3 mil eleitores, então o voto vale muito mais, né? Para evitarmos de exatamente fazer com que pessoas que não têm vínculo com a cidade acabem decidindo os destinos da cidade, né? Porque, veja bem, o melhor seria que quem mora lá, quem tem realmente um vínculo importante com aquela cidade, ele decide os destinos. Daqui a pouco você mora na cidade e você não decide o destino da sua cidade, porque pessoas de fora estão votando e conseguem eleger o candidato, enquanto que as pessoas que moram no local não conseguem. Isso é um risco, algo que a gente tem uma preocupação muito grande. Eu coloco nos meus pareceres, todos eles, essa preocupação, sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, vínculos como participa, já aconteceu, já tivemos decisão nesse sentido, eu sou contrário, eu parecendo naquele caso foi o contrário, participa clube de não sei o que, clube de bocha da cidade. Acho que ele mora em outra cidade, ele participa do clube de bocha. Será que isso justifica ele estar decidindo com a parcela do voto dele os destinos daquela cidade? Agora, você tem uma propriedade naquela cidade, aí sim, você tem um vínculo, realmente alguma coisa que pode ser afetado por decisões políticas. Você tem familiares ali realmente próximos, uma mãe, um pai e tal. Bom, paciência, você não mora, mas eles moram e tal, né? Tem aquelas questões de vínculos afetivos que seria até questionável, talvez, pensar, né? Porque a pessoa nasceu naquela cidade mas se ele não tem nenhum parente na cidade hoje, só porque ele nasceu, será que ele poderia votar naquela cidade? É questionável. Acho questionável. Acho que a gente tem que ter essa preocupação, que a pessoa está decidindo os destinos das pessoas que têm vínculos com a cidade. Que tem alguma coisa que pode lhe afetar, efetivamente. Agora, o fato de ter nascido, mas não tem propriedade, não trabalha na cidade, não tem mais nenhum parente na cidade, será que deveria? Acho que não deveria justificar. Tá? Bom, feito esse esclarecimento, né, essa preocupação nossa, no caso concreto, o que o Dr. Pumes viu nesse processo, nós também vimos, nem conversamos sobre esse processo de passagem, mas o que ele viu aqui, nós vimos também nos que a gente trabalhou. Não verificamos a nulidade porque a prova documental acostada com a contestação era suficiente para demonstrar o vínculo. E aí não é um vínculo tênue. Não, eram vínculos de filho estudando. Se o filho está estudando é porque a pessoa está residindo. Na verdade, é que a prova documental é de residência, não é de vínculos, de parentesco ou de outros. Não, a prova aqui é de residência, na verdade, os documentos. Então, diante dessa prova de residência, o juiz entendeu que era desnecessária a instrução, ouvir testemunhas. A prova documental é mais forte do que a oitiva de testemunhas, né? Nos pareceu que a questão do AR é sim prova, porque consta que que o eleitor é que assina o AR lá em Caseiros. O endereço do AR é em Caseiros, de intimação do eleitor. E o eleitor assina esse AR. Em todos esses processos tem realmente intimação dos eleitores por AR, e os eleitores é que assinam AR. Então, eles foram encontrados em Caseiros. Mais um elemento, né? Então, em relação à nulidade, nós entendemos que não há nulidade. Tem ainda uma questão da tempestividade, que depois eu até retifiquei nos meus demais pareceres, né? Mas é só um esclarecimento, que esse caso aqui, o juiz entendeu esse processo como um processo de cancelamento. Aí ele tem um prazo de recurso diferenciado. Mas como tem a questão dos 10 dias, que aqui se aplicava, né? Porque isso aqui não é um processo específico da eleição, processo eleitoral, então tem a questão dos 10 dias do PJE e tudo mais, se passou a entender que é tempestivo, que os recursos são tempestivos. Né? Eu retifiquei nos anteriores. Aqui o Dr. Pumes tinha ido para outra linha, não do cancelamento, mas só esse esclarecimento. Mas agora, então, superada a preliminar de nulidade, no mérito, então é isso que nós estamos referindo. Tem uma série de documentos demonstrando que a residência mesmo no local, inclusive questão de filho na escola e tudo mais, e essa questão do AR, essas pessoas todas foram intimadas lá em Caseiros. Agora, diante, inclusive, da preocupação que eu mencionei anteriormente, né, então, para os casos concretos, mantenho o parecer aqui, que é pelo conhecimento e desprovimento. Agora, nada impede, porque aqui nós estamos vendo cada caso isoladamente, mas em todos os processos isoladamente, ainda que tenha analisado muitos deles em conjunto, mas assim, neles não verifiquei fraude, por exemplo, não verifiquei a fraude. Agora, nada impede
e o partido leve isso para o Ministério Público local, porque se existe fraude, existe transferência irregular de eleitores, tem crime para isso, existe falsidade, né? Falsidade às vezes é ideológica, às vezes material, né? Mas tem um crime específico de transferência irregular de eleitores, né? Ele pode levar essa questão toda, trazer todos os eleitores, fazer todo o raciocínio dele de por que existe uma fraude, aonde é que está essa orquestração, né? Leva para a promotoria local, e a promotoria local pode investigar isso aí no âmbito mais, no quadro maior, digamos assim, né? E talvez até trazer algo para a justiça nesse sentido e a coisa se reverta. Obviamente não vai se manter pessoas, não vai se homologar e transferência eleitoral agora que está se decidindo, mas nada impede de no futuro, inclusive diante de uma fraude dessas, fazer uma revisão do eleitorado, uma correção no município e uma posterior revisão do eleitorado. Fraude fundamentada em seja, de acordo com o Código Eleitoral, decisão de correção por parte do TRE. Nada impede, mas aí é um outro processo, uma análise mais global. Agora, nessa análise individualizada, nós estamos entendendo dessa maneira. Então, nosso parecer é nesse sentido, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. A palavra do relator, desembargador Amadeu Botelli. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo os demais integrantes da Corte. Uma saudação ao doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral. Saudação especial ao doutor Paulo César Esgarbosa, na pessoa de quem eu cumprimento todos os advogados que participam dessa sessão virtual. Também uma saudação ao doutor Rogério Vargas, secretário judiciário, que secretaria esta sessão, na pessoa de quem também estendo os cumprimentos a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, adianto que o voto vai exatamente na linha preconizada pelo Procurador Regional Eleitoral, que referiu, assim como fez o doutor Paulo César, com relação à elasticidade da interpretação do conceito de domicílio eleitoral, que é diferente do domicílio civil, que estamos mais acostumados a trabalhar na área jurídica. No caso aqui da dona Erilde Tolotti, o magistrado de primeiro grau entendeu suficientemente comprovado o vínculo com os documentos e demais provas que foram apresentados pela recorrida. Entendeu desnecessário, fundado no artigo 370 do CPC, a dilação probatória com relação à argumentação do recorrente Partido Progressista de Caseiros. Entendo que o magistrado está com a razão, porque o conjunto probatório conduz a essa conclusão. Como a conta de energia elétrica, lá registrada na estrada Vila Passos 540, Vila Rural, onde também foi, em tese, recebida a correspondência de intimação da dona Erilde, no dia 1º de julho, carimbo dos Correios, e 1º de junho, segundo o apontamento de data pela própria intimanda, ainda na Vila Passos, data em que estaria, em tese, já residindo no novo endereço, na Capela São Jorge 190, onde estaria ela e o companheiro trabalhando na propriedade de Cláudio Honor Ossani Cordeiro, né, na área de avicultura. Nós sabemos que essas pequenas comunidades interioranas, por vezes, o correio agenda entrega de correspondência até na própria igreja, no próprio centro comunitário, né, ou, por vezes, até há contatos, né, com a parte, com o destinatário da correspondência para comparecimento aos correios e recebimento em mãos, então, da sua respectiva correspondência. Mas não se esgota aí apenas a prova produzida pela recorrida. Não só o enteado Guilherme está matriculado na rede de ensino fundamental lá de Caseiros, como presumo seja uma neta também do Luiz Carlos Santos Gomes, que seria o companheiro com quem ela tem união estável, essa menina chamada Nicole. Pelos nomes da filiação ali, eu presumi ser neta do seu Luiz Carlos. Além disso, a dona Erilde é usuária do sistema de saúde municipal
Nós sabemos todos dessa interligação de requisitos, não só para que ocorram as matrículas na rede de ensino municipal, como também as exigências para a utilização do serviço de saúde municipal. Então, eu entendo que o magistrado estava correto em entender esse conjunto probatório suficiente para a resolução dessa impugnação à transferência de domicílio eleitoral. Como bem referido pelo Dr. Fábio Venzon, possivelmente ocorram situações que possam ficar não tão claras, que possam levar à desconfiança de uma fraude nessas transferências. Isso pode, a qualquer momento, ser encaminhado, então, ao Ministério Público Eleitoral, no caso da comarca de Lagoa Vermelha, da zona eleitoral 28ª zona, para apuração, até de uma maneira de forma mais globalizada. De modo que encaminho o voto, então, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação. Senhor presidente, até em homenagem também ao doutor Paulo César Garbosa, que usou da tribuna, e com muita propriedade, eu sempre me preocupo com a questão de um eventual cerceamento de defesa, no sentido de viabilizar que o processo tenha o mais amplo contraditório. Mas eu quero apenas referendar que estou acompanhando integralmente o eminente relator, porque neste caso específico, e a gente examina evidentemente cada caso, embora tenha sido trazido à tribuna uma certa quantidade que até impressiona de títulos transferidos, mas neste caso a documentação é muito sólida e muito tranquila para sustentar a linha da sentença e da decisão do eminente relator, como, aliás, apontou também o doutor Fábio Venzon, que também traz essa preocupação em seus pareceres de termos realmente um cuidado redobrado nessas questões de transferência, ainda mais em localidades com colégio eleitoral diminuto. Pode fazer uma grande influência. Então, neste caso específico, eu quero trazer essa explicação, especialmente em homenagem à sustentação oral, por que estou acompanhando o eminente relator. É nesse sentido, senhor presidente. Perfeitamente. Os demais colegas. Desembargador Armínio, está sem som, desembargador. Está sem som. Apertei 2 vezes. Senhor presidente, eu vou renovar as saudações, mas vou fazer uma saudação muito especial ao Dr. Rogério Vargas e renovar os meus sentimentos pelo passamento da mãe do Dr. Rogério. Por mais esperado que possa ser, por vezes não sei se é o caso, mas sempre que perdemos nossa mãe, é um golpe muito duro, né, a qualquer um. Então, o doutor Rogério, que tem essa postura nessas sessões e no seu contato diário, na sua atividade profissional, de um cavalheiro, revelando sempre um sentimento, e eu guardei muito, doutor Rogério, a sua manifestação de que ficam os momentos doces ou as doces lembranças. Então, eu quero aqui, pessoalmente, ao vivo e em público, renovar os meus sinceros sentimentos pelo passamento da sua mãe. Em segundo lugar, presidente, eu tenho que fazer um registro quanto ao doutor Sgarbosa. O doutor Sgarbosa são 3 irmãos que eu saiba, não sei se tem mais irmãs e tal, mas 3 irmãos. Um deles é promotor. Foi meu aluno também. O outro é vereador aqui em Porto Alegre, conhecido pela sua defesa do ciclismo, não é? É o vereador das bicicletas, com uma atividade muito profícua nisso. Recordo que no órgão especial eu fui relator de uma ação de inconstitucionalidade contra um projeto de lei, vereadores Garbosa, que destinava parte da receita das multas da IPTC para ciclovias em Porto Alegre. O doutor Sgarbosa, na época que inaugurei o Foro de Lagoa Vermelha, era o presidente da subseção da ordem local.
E essa inauguração foi muito bonita, um prédio muito bonito, e quem discursou pelo tribunal foi o desembargador Léo Lima, natural da terra, e lá se fazia acompanhado do seu irmão Jarbas Lima, e não sei também se do outro irmão Nereu Lima. E nos foi oferecido um churrasco maravilhoso. O desembargador Léo sempre me disse que a carne de Lagoa Vermelha era especial, que eu duvidava. Eu sempre falei, não, isso aí é coisa de lagoense, não é? Mas não, olha, é uma carne maravilhosa, um churrasco feito com espeto de pau, né, doutor Esgarbosa? Guardo na memória esse churrasco, né? Teve outros que eu já não guardo na memória pelo que foram de bom. Né? Eu já prometi aqui que um dia eu vou contar a história do churrasco do doutor Roberto Laux Júnior em Itaqui. Né? Mas esse aqui foi muito bom, esse foi fantástico. Bom, agora passando ao processo. O que se argumenta aqui é que houve uma armação, né? Uma transferência de um número muito expressivo de eleitores para pseudos domicílios, ainda que em caráter elástico, em caseiros. O ideal seria que não houvesse o fatiamento de ações, já que o que se infere, especialmente hoje das palavras do doutor Esgarbosa, é que teria sido um esquema mais amplo, não é? Montado para trazer um número muito grande de eleitores. De sorte que o exame individualizado, caso a caso, prejudica a análise e constatação desse esquema mais amplo. O ideal teria sido a reunião dessas ações para a instrução, e parece que os tempos atuais se tem uma certa aversão com a instrução, e sempre digo, no campo da prova, se tem que pecar, que o seja por prodigalidade, não por avareza. Mas os tempos atuais nos mostram, refiro à minha experiência judicante, que há uma certa ojeriza em relação à prova, o que não é certo. Então, o ideal era a reunião desses processos, uma instrução única exatamente para se apanhar a alegada, se houve, a alegada armação, o esquema que não foi individualizado, mas algo global. O fato é que, a essas alturas, sentenciado, feito com base numa prova documental que se assegura e que se afirma em si expressiva, embora da tribuna se referiu, olha, houve casos aqui em que uma casa serviu para mais de um. Mas, já se estando diante da situação consumada e não sendo muito adepto de anulações de processos, né, ainda mais quando eles já estão num estágio razoavelmente avançado, que dirá o mais, né, e havendo a possibilidade, bem colocada pelo Dr. Vezou e destacada também pelo eminente desembargador Boteco, de atuação perante a promotoria local, deflagração de um procedimento próprio para exame dessas transferências, agora sim, de forma coletiva, com as consequências, inclusive criminais, que disso possam decorrer, eu penso que o mais oportuno mesmo a essas alturas é manter a sentença, embora confessando um certo desconforto quanto a isso. Repito, o ideal teria sido a reunião dos processos, já que se afirma que houve mais de um processo em relação a essas transferências de eleitores, até pela conexão que há aqui, evidente, pela argumentação em torno de uma armação patrocinada por quem comandava o executivo local. E essa instrução teria aí sim a condição, reunidas todas essas situações, de gerar um juízo de certeza em relação a se houve ou não
para o município de Caseiros, grande esquema de transferência. Se não me engano, se falou em 400 transferências, né? Mas a essas alturas, e especialmente pela existência de um mecanismo próprio, muito bem salientado pelo Dr. Venzon e também pelo eminente relator, eu vou acompanhar o desembargador Butelli, embora, mais uma vez, confessando meu desconforto, né, com essas situações em que a elasticidade do domicílio eleitoral pode se prestar para eventuais armações, né? E que a única forma de se chegar a uma conclusão segura está numa instrução exauriente, com todas as modalidades probatórias possíveis, inclusive a testemunhal, que por vezes é a que resta. Notadamente, nós sabemos, em casos de vícios de vontade, é a prova testemunhal, mais que a documental. Tá? E aqui, embora não se trate de vício de vontade, essa fraude, a prova testemunhal seria relevante. Mas, pelas razões já expostas, eu estou acompanhando o eminente relator. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Penso que o desembargador Armínio sintetizou muito bem, expressou o sentimento de toda a corte em relação a nossas condolências ao doutor Rogério Vargas pelo falecimento da senhora, sua mãe. Inclusive, eu já havia pessoalmente manifestado os pêsames ao doutor Rogério Vargas. Então, agradeço ao desembargador Armínio por ter expressado esse sentimento que eu tenho certeza de todos nós em relação ao fato. Os colegas não tendo mais algum colega que se manifestar a respeito desse julgamento, então vamos proclamar o resultado. Recurso 060.003447, Lagoa Vermelha, negaram o provimento unânime. Muito obrigado, excelências. Obrigado. Boa tarde. Também ao doutor Rogério, meus sentimentos. O próximo recurso é o 060.0460/74, de Novo Machado, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, e é um recurso apresentado pelo PT, que é através do órgão municipal de Novo Machado. Estão inscritos para sustentação oral o doutor Renzo Tomás, pelo recorrente, PT de Novo Machado, e o doutor Cláudio Cardoso da Cunha, pelo recorrido, Antônio Luiz Savella. Em razão do encaminhamento da proposta de voto do relator, eu passo a palavra ao desembargador Gustavo para as consultas acerca da sustentação oral. Muito bem, muito grato, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo os demais integrantes desta corte, saúdo o doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, saúdo com muito carinho e com muita atenção o doutor Rogério Vargas, nosso secretário judiciário, e que secretaria da sessão, também já havia tido a oportunidade de manifestar meus sentimentos a ele em função do falecimento da senhora, sua mãe, e publicamente, então, agora os renovo, desejando que Deus a receba com luz e paz, para que ela possa seguir a sua trajetória no mundo espiritual. Saúdo os demais servidores do TRE, os meus estimados servidores do TRE, saúdo os advogados presentes na nossa sessão, especialmente o doutor Renzo e o doutor Cláudio, que estão inscritos para este julgamento, sob minha relatoria, e saúdo, por fim, todos aqueles que assistem à nossa sessão do TRE desta data. Senhor presidente, me permitindo, inclusive, mencionar a posição adotada pelo doutor Fábio Venzon nesse processo, eu digo que nós estamos diante, e parece que os colegas, como o voto foi disponibilizado na rede, estão de acordo com a posição deste relator e com a posição do Ministério Público Eleitoral, nós estamos diante de uma questão jurídico-processual intransponível que diz com a legitimidade do partido recorrente, no caso,
o Partido dos Trabalhadores para o manejo deste processo, para o manejo deste recurso, já que o Partido dos Trabalhadores atuou nas eleições de 2020 em coligação e, portanto, não lhe assiste legitimidade para manejar este procedimento de modo individualizado, fora do âmbito da coligação. Há uma disposição legal expressa nesse sentido, artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 9.504 de 97, no segundo, a qual o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, não para nenhum outro efeito. Todas e quaisquer outras ações que venham a ser manejadas ao longo do processo eleitoral, deverá necessariamente a coligação estar integrando o polo. Por essas razões, senhor presidente, eu estou, então, acolhendo a matéria preliminar, seguindo a linha preconizada pelo Procurador Regional Eleitoral, votando pela extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade e interesse do Partido dos Trabalhadores de Novo Machado, nos termos do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, o que não impede, obviamente, se os advogados, ilustres advogados, entenderem que ainda assim encaminharem as suas sustentações orais, serão, obviamente, muito bem ouvidos e muito bem-vindos. Tá? Mas, conforme já está na rede, nós temos este encaminhamento no sentido do meu voto. Era isso por enquanto, senhor presidente. Muito obrigado. Então, a consulta ao doutor Renzo e ao doutor Cláudio Cunha é se desejam, diante da manifestação do relator, proferir sustentação oral ou se dispensam a manifestação. Excelência, eu insisto na sustentação oral. Perfeito. Então, Vossa Excelência está com a palavra, doutor. Muito bem, muito bom dia. Gostaria de fazer minhas as palavras dos colegas que me antecederam na tribuna virtual, nessa sessão de videoconferência de julgamento do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Faço uma saudação ao desembargador André, presidente dessa corte, e, em seu nome, estendo os cumprimentos e a saudação ao desembargador relator, Gustavo Alberto, e aos demais desembargadores. Também saúdo o procurador regional eleitoral, doutor Fábio, doutor Rogério, representando os servidores, e também estendo ao colega doutor Cláudio, advogado da contraparte. Excelência, eu gostaria de registrar a resignação no sentido de que a questão relativamente à ilegitimidade do Partido dos Trabalhadores trata-se de questão de ordem pública que foi ventilada de início no parecer em segundo grau do Ministério Público Eleitoral. E a respeito dessa alegação, não nos foi dada a oportunidade de fazer o devido enfrentamento, de fazer a devida manifestação preparatória em relação a esse julgamento, o que viola diretamente o artigo 10 do Código de Processo Civil, norma principiológica que rege todo o restante do procedimento. Eu gostaria de deixar registrado que é absolutamente imprescindível, ainda que se trate de matéria de ordem pública, acerca da qual o juiz deva conhecer de ofício, que ele deva oportunizar às partes a prévia manifestação antes de acolher ou desacolher essa matéria. Um simples exame dos autos claramente demonstra que sobreveio ao parecer do Ministério Público Eleitoral a designação de pauta desse processo para julgamento. E eu fiz questão, então, de manter a sustentação, até por uma questão de lealdade e também homenageando esse tribunal, no sentido que poderia fazer isso em série de embargos declaratórios, mas trago essa discussão porque eu considero fundamental. E vendo Vossas Excelências votar e acompanhando o trabalho de Vossas Excelências, tanto aqui no Tribunal Regional Eleitoral, quanto nos outros tribunais, quem tem o exercício da judicatura como profissão, eu confirmo aqui, que eu vi de viva voz, né, toda a aula e toda a maestria jurídica que Vossas Excelências preconizam e com que exercem a judicatura. E eu invoco isso, Excelência, no sentido que também seja oportunizado e respeitado o direito das partes de previamente se manifestar, porque o que aconteceu neste momento nada mais é do que aquilo que o Código de Processo Civil busca evitar, que é a decisão surpresa. Ainda que, eventualmente, o parecer esteja nos autos,
a ausência de oportunização de manifestação das partes faz com que o acolhimento dessa tese signifique decisão surpresa a caracterizar nulidade absoluta e insanável. Então, eu faço a sustentação oral já resumida, eu tenho preparado também a análise, o enfrentamento do mérito, mas em respeito também à posição e ao voto que foi proferido pelo desembargador relator, eu me limito a arguir essa questão de ordem que acredito que deva ser acolhida, deixando também registrado que também não me furtarei de fazer a devida arguição em embargos de declaração, caso o tribunal não reveja a posição nesse momento. Então, considero prejudicado qualquer discussão a respeito do mérito, não vou mais abusar da paciência e do tempo de vossas excelências, e gostaria que também fosse considerada essa questão quando dos demais votos. Seria isso, excelência, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Renzo. Com a palavra, o ilustre doutor Cláudio Cardoso da Cunha, pelo recorrido Antônio Luiz Favela. O senhor está com o microfone desligado, doutor Cláudio. Deseja se manifestar? Está com o microfone desligado. Eu consegui agora. Desculpe a minha deficiência informática. Estou no improviso pelo celular, porque eu não consegui acessar pelo notebook aqui. Né? Tem problema. Senhor presidente, demais julgadores, se atenda à questão da preliminar, e fazendo contraponto ao colega Vezon, que eu faço uma saudação, a preliminar é uma questão processual, né? Não é, e, portanto, de ordem pública. Não se trata de uma questão como no direito civil, de institutos como a prescrição ou a decadência, onde a lei, no caso do CPC, exige o prévio contraditório para garantir ampla defesa. Se trata de matéria processual, é matéria de ordem pública, logo pode ser conhecida, não há prejuízo, vamos dizer assim, à ampla defesa, até por uma questão muito simples. Se for dado o direito à ampla defesa, como está requerendo o recorrente, pode ser dado, mas não vai alterar o resultado final, porque se trata de questão de ordem pública que pode ser conhecida por juízo com um dispositivo expresso em lei. Esse é o meu breve comentário, sendo breve, né, em função do julgamento. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Fábio Venzon, deseja se manifestar, doutor Fábio? Com a palavra. Sim, senhor presidente, renovando as saudações, saudação especial ao doutor Renzo, doutor Cláudio, que se encontra na tribuna. Em relação a essa questão, que me parece que está sendo citada agora na tribuna, né, uma preliminar aí de necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que ele pudesse, né, fazer a sua defesa a respeito dessa preliminar que foi levantada no parecer do Ministério Público de legitimidade ativa, né? Parece que é isso. Com base no artigo 10 do Código de Processo Civil, que tem uma redação bastante clara até, né? Diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, né? Como é o caso das questões de ordem pública, como é o caso das condições da ação, como é o caso da legitimidade. Porém, aqui, veja bem, o que diz o dispositivo? Não pode haver a decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Não diz a forma que se vai dar essa oportunidade. A questão é a seguinte: a sustentação oral é um ato processual que permite à parte se manifestar a respeito, né? Me parece que sim. E aqui houve um projeto de voto, não houve um voto, não foi decidido antes. Houve aqui apenas, como costuma ser feito aqui na Corte, se menciona qual o projeto de voto para ver se as partes vão querer fazer a sustentação oral, mas não é o voto ainda. Tanto é que se as partes quiserem fazer a sustentação oral, vão poder fazer, e, inclusive, aquele projeto de voto pode ser completamente alterado e o próprio relator pode voltar atrás. Então, não existe uma decisão ainda, né? Então, me parece que a sustentação oral é um ato processual que cumpre o disposto no artigo 10. Porque, veja bem, olha o que diz: o juiz não pode decidir, ainda não houve decisão, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Eu não digo que não poderia ter sido realmente aberto vista para o recorrente, para querendo se manifestar.
seria uma forma também de dar cumprimento ao artigo 10. Mas, havendo a possibilidade da sustentação oral e se fazendo presente o advogado, é um ato processual que, para mim, atende esse artigo 10. O advogado poderia agora, na sua sustentação oral, sustentar por que entende que é parte legítima, né? Então, em virtude disso, eu entendo que não existe essa nulidade, não há prejuízo, não houve prejuízo exatamente porque poderia fazer a sustentação, poderia na sustentação oral fazer a sua defesa, então também não existe prejuízo para que se alegue nulidade, né? E, em razão disso, eu opino aqui pelo indeferimento dessa preliminar, né? E, no mais, mantenho aqui o parecer do Dr. Pumes, que é uma matéria já pacífica, né? E, sendo a demanda relacionada à coligação à eleição majoritária, e na eleição majoritária, o partido que ajuizou a ação, ele está coligado, ele não pode sozinho, isoladamente, ajuizar a ação, teria que ter sido a coligação, e aí é parte legítima, e é o caso de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de condição da ação. Então, nós, com esse acréscimo dessa preliminar agora, né, que estamos apontando em deferimento, nós estamos mantendo o parecer por extinção do feito sem resolução do mérito. Muito bem. Desembargador Gustavo, relator. Senhor presidente, renovadas todas as saudações, eu adiro integralmente às lustras ponderações trazidas pelo Dr. Fábio Venzon. Eu creio que com estas colocações feitas por ele, fica completamente superada a questão preliminar, independente do fato de que se trata realmente de uma ilegitimidade, me perdoem a expressão, escancarada, intransponível. Não há como se dar guarida ao manejo deste procedimento que está judicializado da forma como foi intentado, ou seja, sendo manejado apenas por um dos partidos integrantes da coligação. Claro que essa matéria de fundo, nós estamos diante da matéria preliminar levantada pelo Dr. Renzo e, com toda a propriedade, o Dr. Fábio, no meu modo de ver, já espancou, já afastou qualquer possibilidade de se caracterizar uma nulidade neste feito, que o próprio Dr. Renzo teve essa sua oportunidade. Como bem dito pelo Dr. Fábio, o feito ainda não está decidido, embora encaminhado o voto e embora não tenha havido na rede, até então, nenhuma oposição, nenhuma divergência posta pelos colegas, mas isso não significa que o feito esteja decidido, de forma que a matéria levantada pelo Dr. Renzo ainda está sob análise deste colegiado. E eu reafirmo, então, o voto já proferido, no sentido de que não temos como, no meu modo de ver, transpor, deixar de lado este óbice processual, jurídico processual, e está, no meu modo de ver, absolutamente caracterizada a ausência de legitimidade e, por isso, se impõe a extinção do feito com a superação da preliminar, tendo em vista que, ao menos neste momento, foi garantido o contraditório e foi afastado o fator surpresa a que se refere o artigo 10 do Código de Processo Civil. É como encaminho o meu voto, senhor presidente. Perfeito. Senhor presidente, eu também, se me permitir, claro. Como não acolher, acho que também eu acho que a compreensão do desembargador já, eu não vejo como não acolher a preliminar suscitada pelo Dr. Renzo. Ela é de uma obviedade clamorosa, com todas as vênias, não é? O artigo 10 do Código de Processo, ele trata um dos princípios que informam o atual Código. O processo já não é mais propriedade de quem quer que seja. Daí a afirmação do princípio da colaboração. Isso há muito tempo vem sendo no processo continental afirmado. E autores portugueses, que tive a felicidade, inclusive, de conhecer pessoalmente, sobre as evoluções do processo civil, destacam isso, o princípio da colaboração, a vedação da decisão surpresa, que o artigo 10 é a matriz, não é? E essa vedação, a decisão surpresa, tem sido reconhecida, e o senador Gerson, como da sua cultura, e acho que os demais conhecem a decisão do ministro Herman Benjamin, famosa, conhecida, que aqui numa palestra sobre os 30 anos da Constituição de 88 e o processo civil, o professor Alexandre Freitas Câmara destacou muito, que inclusive é nem bem questão de ordem pública, mas aquelas variações sobre fundamentos da causa de pedir não enfrentados em primeiro grau, que tem que ser oportunizado
as partes se manifestarem na instância recursal, sob pena de serem surpreendidas com uma decisão sobre fundamentos que estão nos autos, mas não foram objeto de apreciação pela sentença, considerada na sentença, e que a instância superior venha a querer apreciá-los imediatamente. E aqui não é só o artigo 10 do Código de Processo Civil. Todos nós, nas relatorias do Tribunal de Justiça, e acho que do Tribunal Regional Federal, mas nós estamos fazendo isso, é que é o artigo 933 do Código de Processo. O Código de Processo não para no artigo 10, ele vai adiante. E o que diz o artigo 933 do Código de Processo? Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à adesão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, é o caso, legitimação para a causa é, sim, matéria de ordem pública. Eu não gosto das condições da ação, já não gosto desse conceito de leão. Que devam ser consideradas no julgamento do recurso, é o caso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. É a letra da lei. Se lido o artigo 933, e acredito que seja conhecido, não tem outra. O procurador destacou bem, ele chega aqui na sessão, vai fazer uma sustentação oral sobre o fundo, tema de fundo, e é surpreendido com uma questão preliminar, seja pacífico ou não. Aliás, nas minhas aulas, quando algum aluno me perguntava se era pacífico o tema, eu dizia, meu filho, nem o Oceano Pacífico é pacífico. Basta olhar o Oceano Pacífico lá no Malecão de Lima para se ver que ele não é nada pacífico. De sorte, presidente, que, rogando a máxima vênia, sob pena de proferirmos julgamento nulo, escancaradamente, aqui eu vou usar o escancaradamente nulo, nós temos que acolher a prefacial suscitada pelo Dr. Renzo e lhe possibilitar a manifestação no prazo de 5 dias, como é expresso o artigo 933 do Código de Processo. É o voto, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Desembargador Gerson, vamos fazer assim, ó, como a preliminar está destacada, nós já temos um voto relator e já temos o voto da divergência, então vamos dar sequência na ordem de votação, porque vamos escolher o voto de todos, já que houve a divergência, todos. Então, lhe concedo a palavra na hora de votar, desembargador Gerson, tá bem? Sem problema. Aguardo sem problema nenhum. Perfeito. O senhor está sem som, desembargador Armínio. Sim? O desembargador Armínio está sem som. Ah, sim. Bem, o desembargador Thompson Flores, então, como vota, desembargador Thompson Flores? Eu acompanho o voto do desembargador Armínio. Perfeitamente. Desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, tendo em vista que essa questão não foi objeto de análise na instância inferior, eu estou acompanhando o desembargador Armínio. Perfeitamente. O desembargador Armínio já votou, acolhendo a prefacial. Desembargador Silvio Moraes. Está sem som, desembargador Silvio. Agora sim. Presidente, obrigado. Bom dia a Vossa Excelência. Na sua pessoa, saúdo a todos, ao doutor Fábio Venzon, ao doutor Rogério também, renovando os meus sentimentos. A saúdo aos advogados presentes, em especial o doutor Renzo, que é o advogado que está fazendo a sustentação, e também aos servidores do TRE e a todos aqueles que nos ouvem. Eu realmente acompanho o voto do desembargador Armínio, saúdo também o doutor Fábio com relação à sua posição, sempre lúcida, mas eu entendo que a sustentação oral foi justamente o momento em que o doutor Renzo tomou ciência, realmente, de que foi surpreendido com uma circunstância que não lhe fora oportunizada examinar. E também, pela minha experiência, eu acredito fielmente que quando se toma ciência sem a oportunidade de poder meditar previamente e trabalhar
acerca daquele fato, lucidamente. Eu não consigo, no momento, poder concatenar todos os pensamentos e reunir todos os materiais em um estudo, ainda que perfunctório, para que eu possa, do melhor modo, enquanto advogado, fazer a melhor defesa no interesse do meu cliente. Portanto, eu acompanho o desembargador Armínio, não obstante, acreditando que na aplicação da lei, sobretudo nos termos do artigo 6º, parágrafo 4º da 9504/97, que sedimenta o voto do relator, e que, a princípio, eu estava acompanhando antes de ser suscitada a questão preliminar, eu realmente acompanho o desembargador Armínio, porque também entendo intransponível a dicção do 933 do CPC. Então, eu estou votando por acolher a preliminar muito bem e oportunamente levantada pelo doutor Renzo Thomas, da tribuna virtual. Muito bem. Obrigado, presidente. Gerson Fischmann, por gentileza. Senhor presidente, eu gostaria apenas de renovar uma saudação especial, meus sentimentos ao doutor Rogério também, que havia feito pessoalmente. E queria trazer uma questão aqui para a Corte que eu acho que se oportuniza. Com toda a vênia, eu entendo que quando a Corte está pacificada, no sentido de votar a favor daquele que é recorrente ou recorrido, e só uma das partes está presente, é aquela que a decisão vai beneficiar, eu entendo que, nesses casos, se pode, sim, consultar se o procurador da tribuna fará uso ou não da palavra. Não me pareceu, e eu confesso que fiquei um pouco desconfortável, quando se consultou aos advogados se eles usariam da tribuna, e vejam o risco se eventualmente não tivesse usado. Eu já adianto que estou acompanhando integralmente a preliminar, porque, na verdade, aqui, um dos procuradores era justamente o procurador do recorrente. E a decisão, que nós sabemos, ela se encontra pacificada na Corte, isso é outro problema. A expressão que me vem é que nós não podemos botar, desculpa a expressão vulgar, a carroça na frente dos bois. A questão, se está pacificada, não vai inibir, porque, inclusive, e aqui o desembargador Armínio sabe bem, eu também não convivo bem com as condições da ação. Aliás, eu lembro uma famosíssima obra do saudoso professor Calmon de Passos, que ele demonstrava que a questão da legitimidade ela acaba interferindo no mérito. Porque para o juiz aferir se a parte é legítima, ele tem que examinar o plano material. Então, mas, fechando o parênteses doutrinário, apenas que a gente, às vezes, fica tentado, né, por uma vida de estudo, me parece que é intransponível também, e diria mais, mesmo que não houvesse expressamente o texto legal, eu vejo um prejuízo, e aqui eu vou invocar a minha experiência de 45 anos na labuta da advocacia, e estou aqui, nesse momento, como magistrado. Não há como entender que a sustentação oral, eu faço coro com o desembargador Silvio, seja o momento ao advogado para expor as razões, porque justamente é um elemento surpresa. Então, não há a menor condição, e a lei veio revigorar isso, porque a participação do profissional, e eu tenho dito isso aqui, do advogado, ela contribui com a tutela jurisdicional. Ela contribui, independente de posições sedimentadas nas cortes. A palavra não pode ser suprida, e eu acho que nós invertemos aqui, senhor presidente. É nesse sentido que eu faço a manifestação para assegurar que, em casos que se examinem questões pacificadas, que se examinem questões preliminares, ainda assim é de se oportunizar a parte, e isso foi feito. E vejam, eu quero ressaltar a importância do doutor Renzo trazer essa questão, porque se nessa interpretação elástica de que se supre o artigo 10 com a sustentação oral, nós vamos ter que entender que também não há necessidade de contrarrazões. Não há porquê. Na hora pode-se falar. Então, eu acho que nós vamos nos afastar do sistema. Eu então quero realmente colocar isso para deixar bem clara a minha posição, que era o que eu iria falar, e o doutor Armínio, desembargador Armínio, com muito mais propriedade, exposto com clareza, no sentido de acolher a preliminar para que haja a oportunidade que o profissional que representa a parte, que representa o cidadão, possa fazer a sua manifestação com o tempo devido e os argumentos que podem ou não sensibilizar qualquer magistrado, independente de posições já sedimentadas. É nesse sentido que eu queria expor, senhor presidente. Muito bem. Senhor presidente,
Eu quero pedir desculpas ao desembargador Gerson, que ia se manifestar, e eu fui mais rápido no gatilho, né, desembargador Gerson? Se nós estivéssemos em Tombstone, ali no Curral, eu acho que eu estava com a família Hirte ali. Não, foi um conforto que eu vi primeiro. Isso só sedimentou o que eu já imaginava, certamente. E eu devo muito ao professor Walter Bettingen, pouco conhecido, mas que tem um artigo brilhante. Foi meu professor também, As Condições da Ação. Isso, a resistência às condições da ação. Saudoso professor Bettingen. Muito bem. Todos já votaram. Então, recurso 060-04-6074, de novo Machado, por maioria de votos, vencido o relator, converteram o feito em julgamento para que o doutor Renzo Thomas tenha a oportunidade de se manifestar no prazo de 5 dias. Obrigado, Excelência. Bom trabalho. Fica convertido em diligente em julgamento. Muito bem, colegas. Então, vamos ao próximo recurso da pauta. É um pedido de homologação de acordo extrajudicial, número 060-36-3094, de Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador da Rosa, que está doutor Fábio Vezon, por gentileza, o parecer. Senhor presidente, pela homologação do acordo. Muito bem. Desembargador Armínio. E eu voto, senhor presidente. Muito bem. Algum dos colegas deseja se manifestar? Recurso prestação de conta 060-36-3094 de Porto Alegre, a unanimidade homologaram o acordo extrajudicial. O próximo é o recurso 060-030103 de Garibaldi, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes. Recurso apresentado pela coligação Garibaldi Mais Feliz. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Vezon. Senhor presidente, trata-se de, eminentes desembargadores, trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada pela coligação Garibaldi Mais Feliz, em face de coligação Garibaldi no Caminho Certo, Antônio Fachinelli, Eldo Milani, Antônio Setolin, Micael Carissimi e Simone Agostini de Moraes. A petição inicial da AIGE, ela narrou 10 fatos que caracterizariam abuso de poder político e condutas vedadas aos agentes públicos, que estariam sendo praticadas com o propósito de favorecer o atual vice-prefeito, Antônio Fachinelli, candidato a prefeito de Garibaldi. Em suma, teriam sido utilizados recursos do município em prol de atos eleitorais do candidato, inclusive com a concessão de licença-prêmio para uma servidora participar da campanha eleitoral, e com uma extensa agenda de inaugurações de obras públicas, divulgada nas redes sociais do município. Relatou ainda o suposto desligamento do estagiário, que teria participado de ato de campanha da chapa adversária, e a convocação dos servidores municipais para se manifestarem em favor da candidatura ligada à atual administração municipal. Bom, o parecer do Dr. Pumes, em determinado momento, ele traz aqui as alegações do parecer ministerial de primeiro grau, né, que fala sobre cada um desses fatos. Eu não vou me alongar em relação a isso, fazer a leitura desse trecho aí específico, bem detalhado, que menciona cada um dos fatos, não perderíamos muito tempo aqui. Eu vou apenas me limitar a depois as considerações do Dr. Pumes mesmo, que ele faz posteriormente, né? Mas o promotor eleitoral no primeiro grau afasta, né, todos esses ilícitos nesse parecer, que aqui é transcrito, e depois, mais à frente, o Dr. Pumes se manifesta como segue. Ele menciona o seguinte, exatamente, só um segundo, vou chegar aqui. Ele menciona, convém salientar em acréscimo que a participação do atual prefeito e de seu chefe de gabinete na campanha, embora comprovada, não se baseou na utilização da estrutura municipal em benefício da candidatura de Antônio Fachinelli e Eldo Milani. E existem evidências de que a participação de funcionários da prefeitura na campanha eleitoral não se realizava no horário da jornada de trabalho e de que estes não se utilizavam indevidamente da estrutura administrativa do município. Nesse mesmo sentido, a veiculação de mensagens em favor da candidatura do atual vice-prefeito de Garibaldi por parte da assessora de comunicação do município, no seu perfil pessoal, assessora de comunicação no perfil pessoal dela, ela fez comunicações. Não houve nenhuma comunicação num site institucional que nem existia da prefeitura, né? Então, no perfil pessoal dela, por parte e fora do horário de trabalho, enfim.
Nesse mesmo sentido, a veiculação de mensagens em favor da candidatura do atual vice-prefeito de Garibaldi por parte da assessora de comunicação no seu perfil pessoal em redes sociais não se constitui em lista eleitoral, dada a ausência de demonstração de que isso ocorreu durante a sua jornada de trabalho. De igual forma, a concessão de licença-prêmio a uma servidora pública, ainda que esta efetivamente tenha se engajado na campanha durante esse período. Aqui tem até um aspecto que, na verdade, é positivo. Se a servidora vai trabalhar na campanha, ela não pode estar trabalhando, não pode, ela tem que, de alguma forma, se afastar, né? Ou trabalhar fora do horário de expediente, ou tirar férias, e aqui utilizou a licença-prêmio. Né? Então, tem um lado, nesse ponto aqui, tem um lado positivo, que a servidora se afastou para poder trabalhar. Aí a alegação foi de que isso aí era um prejuízo para o município, porque ela era, se não me engano, enfermeira, alguma coisa assim, nós estamos no meio da pandemia, mas comprovou esse prejuízo não restou comprovado. Então, de igual forma, a concessão de licença-prêmio a uma servidora pública, ainda que esta efetivamente tenha se engajado na campanha durante esse período, não é suficiente para comprovar a jurisdicionalidade no ato, se não há demonstração de que outros servidores que pleitearam o gozo do benefício no mesmo período não foram contemplados. E poderia haver, aí sim, realmente, uma violação, um evidente desvio de finalidade, ou seja, somente ela consegue uma licença-prêmio para trabalhar, outros não conseguem, né? Então, não ficou comprovado nada disso. Quanto às inaugurações realizadas pelo prefeito, não se vislumbra a relevância eleitoral em tais atos, sobretudo em face de ausência dos candidatos nos eventos ou de referência à sua participação na disputa eleitoral. Por fim, que pese não tenha sido mencionado no recurso, é de se reconhecer, segundo o áudio juntado com a inicial, que o estagiário Bruno foi evidentemente dispensado por razões eleitorais. O Dr. Pumes, ele reconhece, foi por razões eleitorais. Diálogo travado entre ele e sua chefe imediata traz o seguinte, aí a chefe menciona, ela pediu para tu desligar, na verdade, ela deveria ser a secretária, alguma coisa assim. Não foi ela só recebeu o comunicado, oficialmente um papel, esse documento está com ela, para te ser desligado. Então, na verdade, tu foi demitido a partir de hoje, tu sabe os teus motivos, sabe os motivos deles, né, Bruno? Não, quais os motivos? Aí ela coloca, sim, não, é a questão de escolha, cada um tem a sua escolha, né, Bruno? E aí vai, assim, agora tu estava na via pública, enfim, vestido, caracterizado, eu não sei porque eu não te vi, mas enfim, tu deu a cara a tapa, né? Então, é por esse motivo. Então, ele foi desligado em virtude disso. Mas aí menciona aqui, ao parecer, Dr. Pumes, que, não obstante a jurisprudência e interpretação restritiva do artigo 73 da Lei 9.504, não reconhece a caracterização de conduta vedada aos agentes públicos quando a dispensa ou exoneração não atinge servidores estatutários ou seletistas, ainda que temporários, mas se dirige a agentes terceirizados ou outras categorias que não se enquadram no conceito de servidor público. Aí ele cita a jurisprudência. E aí, nesse ponto, digamos que se enquadrasse, mesmo que se enquadrasse, no máximo, se o ilícito se resume a isso, né, e aqui no parecer do Ministério Público ele está entendendo que o único ilícito que ele está reconhecendo é esse, né, se o ilícito se resume a isso, certamente a dispensa desse estagiário, porque participou, este único fato, ele, em sede de conduta vedada, me parece que ele não seria suficiente para cassar registro de diploma, mas sim para aplicar uma multa. E, em sede de abuso de poder, ele afasta a própria configuração do abuso, porque a configuração do abuso de poder para fins eleitorais, eu estou dizendo, não para fins administrativos de modo geral, mas para fins específicos eleitorais, dentro da configuração do abuso está a gravidade para afetar a normalidade da legislação do pleito. Na própria configuração, não se trata de aplicação da pena, se trata de verificação do ilícito em si, né? É diferente da conduta vedada, assim, essa questão da gravidade. Então, aí não haveria nenhum abuso, porque o fato em si não afetaria a normalidade da legislação do pleito, teria a dimensão, né, para isso, né? Então, no parecer ainda é mencionado, registre que, ainda que não configure conduta vedada, dispensa com fins eleitoreiros, pode eventualmente ser enquadrado. Aí ele fala isso que eu estou mencionando, abuso de poder, mas que não teria essa aptidão, né, para praticar a legitimidade e normalidade do pleito. Mas no final ele coloca o seguinte: por outro lado, as declarações das testemunhas que depuseram acerca desse fato específico na audiência de instrução e julgamento contrariam frontalmente o teor do áudio captado na gravação ambiental juntada aos autos, realizada por um dos interlocutores, à medida em que negaram a motivação política para a dispensa do estagiário. E aí ele verificou o crime de falso testemunho, né, que não estaria relacionado a um outro crime eleitoral, por isso não seria traído para a competência da Justiça Eleitoral, né, seria de competência da Justiça Federal Comum. Então, ao final, ele menciona, opina pelo conhecimento, desprovimento do recurso, requer autorização para o envio de cópia dos autos à Procuradoria da República do município de Bento Gonçalves, a fim de que sejam tomadas medidas eventualmente cabíveis para a apuração do crime de falso testemunho. É o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovando as saudações e me valendo da objetividade do desembargador Armínio, o voto está realmente acompanhando o parecer. O voto é muito extenso, eu fiz análise de cada uma das condutas, como lembrou o procurador
ilustre doutor Fábio, na verdade, não há provas suficientes para que se dê procedência a esta AIGE, né? Não houve conduta vedada, não se configurou abuso do poder. Eu também fiz uma análise específica em relação àquele estagiário que foi demitido. A própria ementa do voto também é extremamente longa, justamente porque faz referência a cada uma dessas condutas, e eu estou concluindo que não há demonstração de prática de conduta vedada ou abuso de poder político ou econômico, pelo que deve ser integralmente confirmada a sentença que julgou improcedente a ação. É como estou votando. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, mantidos os votos já externados na rede, o recurso 060-030103 de Garibaldi, a unanimidade, negaram provimento ao recurso e autorizaram a extração de cópias pela Procuradoria Regional Eleitoral para remessa à Procuradoria do município, para eventual exame de crime, eventual crime de falso testemunho. O próximo é o recurso 060-002012 de Bagé, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, com recurso apresentado pelo doutor promotor eleitoral da zona eleitoral. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, trata-se de recurso eleitoral da prestação de contas do Partido Social Democrático do município de Bagé, do exercício de 2019, e o recurso do Ministério Público. E, basicamente, as contas foram aprovadas, né, ante a ausência de impugnação, movimentação financeira registrada nos extratos bancários, enfim, e houve recurso exatamente porque, pela ausência de abertura de conta bancária específica. A Corte aqui já teve a oportunidade de julgar casos, recentemente, inclusive, de exercícios, então, recentes, né, em que, inclusive, houve mudança da legislação. Né? Então, nós temos o parágrafo 4º do artigo 32 da Lei 9.096, que, em relação aos órgãos partidários municipais, diz que não tenham tido movimentação de recursos financeiros e que declarem isso, né, eles ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis da Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados de certificação digital, enfim. Só que, além desse dispositivo, né, nós temos também um outro dispositivo, que é o artigo 6º, parágrafo 1º da Resolução 23.546 de 2017, que se aplicaria para esse exercício, e também menciona no parágrafo único dela que a exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam, e aí ela menciona quais são os diversos tipos de conta, né, específicas, o caput e os incisos desse artigo, somente se aplica aos órgãos partidários que direto ou indiretamente recebam recursos do gênero. Enfim, a jurisprudência da Corte é nesse sentido. E para as contas de exercício, se não houve a movimentação de diretórios municipais, se não houve a movimentação de recursos financeiros, conforme declaração, que inclusive está submetida, se houver falsidade, ao crime do artigo 350 do Código Eleitoral, né, não há necessidade de abertura de conta bancária. Então, em razão disso, estamos opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, como de regra, os trabalhos do doutor Fábio e do Ministério Público Eleitoral, e a gente tem reiterado isso aqui, facilitam muito os nossos votos, e eu seria repetitivo se tivesse que expor, porque exatamente o voto está em absoluta consonância com o que exposto agora pelo doutor Fábio, de modo que o encaminhamento é nesse sentido de desprovimento e acolhendo uma determinação de exclusão de um dos réus em função de um óbito registrado dentro do processo. É nesse sentido que encaminho o voto, senhor presidente, desprovendo o recurso, mantendo a aprovação das contas. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Não havendo, então, recurso 060-0002012 de Bagé. A unanimidade negaram provimento ao recurso e confirmaram a exclusão de Jorge Roberto Correia Rocha em razão de óbito. O próximo é o recurso 060-0471/45 de Quiapeta,
Relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. Recurso apresentado pela coligação Somando Ideias para Seguir em Frente, Quiapeta. Com a palavra, o eminente procurador, em razão também de que o relator está votando aí, está julgando prejudicado o apelo. Mas com a palavra, o eminente doutor Fábio Venzon. Presidente, quando as ações parecerem nesse sentido, direito de resposta, logo ausência superveniente do interesse recursal, não pelo não conhecimento do recurso. Perfeitamente. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, me associando aos cumprimentos já realizados anteriormente, e aqui uma especial manifestação em relação ao nosso diretor-geral, tendo em vista a perda de sua mãe, o meu voto é exatamente nos termos do parecer, o recurso prejudicado. Muito bem. Com os demais colegas estão votando no mesmo sentido, conforme já manifestado na rede. Então, recurso 060-047145 de Quiapeta, a unanimidade julgaram prejudicado por perda de superveniente de interesse recursal. Concluída a pauta jurisdicional, temos uma pauta administrativa. O deles é um processo de minha relatoria, 060-004007, de Sapiranga, requisição de servidor para atuar na 131ª Zona Eleitoral, servidora Ana Paula da Silva. Estando presentes os requisitos legais e havendo interesse da Justiça Eleitoral, o voto é pelo deferimento da requisição. Os colegas estão todos acompanhando, então, recurso 060-004007 de Sapiranga, a unanimidade, deferiram o pedido de requisição. Próximo também é uma requisição de servidor, Neuza Froder, que trabalha no cargo de tesoureira da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, e a requisição foi solicitada pela emeritíssima juíza da 15ª Zona Eleitoral. Assim como o outro requisito, os requisitos estão presentes, havendo interesse, o voto é pelo deferimento da requisição. Os colegas, todos acompanhando, então, deferiram a requisição à unanimidade. A terceira e última requisição é da servidora do DETRAN, Natália Yoko Hatamoto, exerce o cargo de analista no DETRAN, e há um pedido do juiz da 60ª Zona Eleitoral para a Natália trabalhar naquele ofício eleitoral. O voto é, assim como os demais, pelo deferimento da requisição diante da presença dos requisitos legais e do interesse da Justiça Eleitoral. Consulto os colegas, estão todos votando na mesma linha. Então, processos, requisição 060-004274 de Pelotas, deferiram a requisição. O último... não, temos outro aqui. Aqui também é um pedido de requisição da juíza da 30ª Zona Eleitoral, da Santana do Livramento, e o pedido de requisição da Camila da Costa Paulo. Estando presentes os requisitos legais e havendo interesse da Justiça Eleitoral, o voto é pelo deferimento do pedido de requisição. Os colegas estão todos de acordo, então, à unanimidade, deferiram o pedido de requisição. Agora sim, o último processo da pauta se trata, conforme encaminhado aos colegas, de uma proposta de um projeto de resolução para renovação das eleições majoritárias de Putinga. Essa renovação decorre de julgamento aqui realizado na Corte, de relatoria do eminente desembargador Gustavo de Fenteller, julgamento esse que ensejou
que o prefeito e o vice-prefeito não pudessem ser diplomados. E essa decisão, obviamente, transitou em julgado, porque os recursos, houve interposição de recurso especial e recurso extraordinário, e depois os próprios interessados desistiram do recurso, transitando em julgado. Eu estou, então, propondo à Corte a realização de eleições no dia 2 de maio de 2021. Inicialmente, eu havia marcado, junto com o pessoal do TRE, essas eleições para abril. E, com o advento da bandeira preta, marcamos para maio, porque temos sempre, essas datas são fixadas pelo TSE, uma a cada mês, e marcamos, então, para a eleição de maio, para a possibilidade de podermos realizar estas eleições com segurança em razão da Covid e da bandeira preta, na esperança de poder realizar. Caso não seja possível, né, vamos aguardar, as eleições têm que ser designadas por causa de todos aqueles procedimentos que você sabe do calendário eleitoral, se renova, como disse, nós estamos renovando a eleição, se caso, com o avanço da proximidade da eleição, caso se mantenha essa situação de bandeira preta, então vamos ter que deliberar por revogar esta resolução, dessa data, e aí, então, a partir, já estaremos, então, a partir de 1º de junho, enfim, a partir do final de maio, 1º de junho, no próximo dia, sob a gestão do eminente desembargador Armínio da Rosa na presidência desta Corte, e aí, então, o Tribunal Pleno, por proposição do presidente, haverá de examinar uma nova data de acordo com as circunstâncias. Então, colegas, por hora, a proposição é de realizar em 2 de maio de 2021 e, obviamente, que, se houver condições sanitárias de segurança, como, aliás, realizamos as eleições de 2020. Então, mas agora estamos diante de uma situação de bandeira preta. Então, colegas, o voto é no sentido de... o meu voto é no sentido de aprovação da resolução. Consulto os colegas como votam. De acordo. Estando todos de acordo, então, processo administrativo 000236950, a unanimidade aprovaram a resolução que diz, como eu disse, como já referi, com a renovação das eleições em curso. Bem, colegas, concluídas as nossas pautas jurisdicional e administrativa, agradeço a participação. Presidente, Desejo a todos um... Presidente, se me permite, gostaria de fazer uma manifestação final. Quero registrar a minha alegria em ter participado desta sessão, principalmente pelos aspectos doutrinários e de julgamento justo que passamos hoje, sem, evidentemente, dizer que isto não aconteça ordinariamente nas nossas sessões, mas, sobretudo, pelas manifestações do Dr. Gerson e, em particular, do desembargador Armínio. O desembargador Armínio tocou em 2 pontos fundamentais hoje que, a mim, particularmente, me sensibilizaram. Primeiro, neste que a advocacia tem sofrido, que é este não entusiasmo mais de parte da magistratura em efetivamente enfrentar a prova, a questão probatória. E o segundo, eu queria elogiar a sua sensibilidade com relação à questão do fator surpresa, mas, sobretudo, é também fazer justiça a uma composição anterior deste TRE, em que participava o hoje talentoso desembargador Lozecan. E o doutor Lozecan, com a mesma sensibilidade, uma sensibilidade análoga de Vossa Excelência, também pugnava, e nós, lembro
3 a 4 oportunidades, fizemos exatamente isso. Naquela ideia de que, quando examinamos o processo isoladamente, a nossa visão é da árvore, mas a floresta só pode ser vista com a reunião dos processos. E eu, da mesma maneira que me expressei na questão do fator surpresa, eu gosto de me dar um tempo para pensar. Então, eu estava refletindo que, em particular, neste caso que hoje foi decidido no processo do desembargador Gustavo, acolhendo a preliminar, em havendo, e fizemos isto em composições anteriores, ainda a possibilidade de se reunir os demais processos, se ainda em trâmite na Corte, com um só desembargador, nós poderíamos pôr em prática a excelente sugestão trazida por Vossa Excelência. E lembro que o advogado da tribuna, quando suscitou o problema, ele disse que se mudava a teor da conveniência da parte os domicílios. E, portanto, isto não permitia que se aferisse a verdade do caso concreto. E eu fiquei imaginando que só a reunião desses processos, se ainda estiverem num número relevante dentro do tribunal, e que também permitirá que se possa confrontar prova, que se possa confrontar realmente se não ter-se-ia 1, 2, 3, 4 ou 5 domicílios ao mesmo tempo dentre aquelas coisas. Então, a minha manifestação é nesse sentido. Eu quero dizer da minha alegria em participar desta sessão, porque vejo esta preocupação que a todos nós motiva em relação à melhor justiça ao caso concreto. Então, presidente, eu agradeço, manifestando a minha alegria e o meu aprendizado pelo convívio com esta composição neste momento do nosso TRE. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Silvio. Bem, colegas, então a próxima sessão será nesta quinta-feira, 11 de março, 14 horas da tarde. Agradeço a participação de todos e desejo a todos uma boa tarde e muito bom trabalho. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde.